E aí sabe o que ocorre, gente? As pessoas me procuram e falam, caramba, eu estou de saco cheio da vida, eu estou de saco cheio até dos meus filhos, eu estou de saco cheio da minha esposa, do meu marido, eu estou de saco cheio do meu trabalho, eu estou de saco cheio dos meus vizinhos. A verdade é, você está de saco cheio de você. Nem você está se aguentando. Nem você está conseguindo conviver contigo. Por quê? Porque você não se priorizou. Porque você não colocou isso de foco. E, gente, é mundial. É mundial. Eu converso, hoje eu tenho mentorados aqui nos Estados Unidos, a maior parte no Brasil, tem em Portugal, todo lugar. Não é aonde você está, não é, é porque na minha cidade está ruim. Poxa, eu tenho escutado muito, eu sou do Rio, né? Então eu falo com carioca, todo mundo fala, mas pô, você não sabe o que está o Rio. Ok, eu sei que o Rio está ruim, eu sei que o Brasil está ruim, eu sei que aqui os Estados Unidos está ruim, mas quem está pior é você mesmo. Quem não está entendendo como se cuidar é você mesmo. Quem não está entendendo que, primeiro, gente, a primeira pessoa que nós somos obrigados a conviver somos nós mesmos. Então, vamos cuidar da gente, porque senão nem a gente vai conseguir ficar perto de nós mesmos. E parece maluco o que eu estou falando, mas outro dia eu estava conversando com algumas pessoas que vieram morar aqui em Orlando. Por incrível que pareça, muita gente veio e está vindo para fugir dos problemas. Gente, mas os problemas vêm contigo. A gente não, se tem uma pessoa que a gente não consegue fugir, é de nós mesmos. Para e desenha a sua estratégia. Para e cuida do seu planejamento. Para de deixar, e aí as pessoas brincam comigo e mandam assim, eu estou naquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente, isso é muito bonito só para você cantar, tá? Isso não funciona, isso não funciona. Médio prazo, isso não funciona. E aí, uma certeza que eu tenho, quando você começa a cuidar de você, as pessoas percebem e as pessoas se aproximam de você. As pessoas querem estar junto. E eu não estou perdendo a chance, não. Aonde eu estou botando as pessoas para frente. Por quê? Porque eu sei que isso me faz bem também. Otimização de tempo. O que nós vamos estar falando aqui é o seguinte, pode parecer que o seu bem mais precioso é o dinheiro. Não é. Hoje, o seu bem mais precioso, um dos mais, é o tempo, que está cada vez mais escasso, que a gente está cada vez com mais informações. Se nós não aprendermos, Felipe, gestão do dinheiro é importante? É. Gestão da empresa é importante? É. Gestão de pessoas é importante? Demais. Gente, toma cuidado, pega um papel, escreve as suas prioridades. Felipe, eu já fiz isso da empresa, então faz de você. Durante muito tempo, se eu aprendi lá em 2007, 2008, eu andava com um papelzinho plastificado na carteira, com as minhas 3 prioridades pessoais e 3 prioridades de trabalho. E eu lia todo dia de manhã. Então, estão entendendo que eu quero que vocês saiam daqui aprendendo a otimizar seu tempo. E para otimizar o seu tempo, você tem que cuidar de você. O que não é essa oportunidade? Porque às vezes as pessoas pensam assim, Felipe, entendi, eu vou escolher 3 coisas para fazer e jogo todo o resto fora. Não é isso. Tá? A prioridade é aquilo que é mais urgente, mais importante, que você vai focar 70% do seu tempo a cada dia. Mas é óbvio que isso não é uma corrida de curta distância. Poxa, fiz as 3 coisas mais importantes, posso ir para a praia. Não, outras coisas vão subir. Poxa, Felipe, se outras coisas vão subir, qual a vantagem de ter prioridade? Porque quando você tem prioridades, as 3 prioridades definidas, você executa. Porque outra coisa que eu tô vendo bastante são as pessoas com to-do list, com listas de tarefas imensas, com 1 milhão de coisas para fazer. E página, quantas coisas elas fazem? Nada, gente. Nada. Então toma muito cuidado. Isso eu estou vendo nos mentorados. Boa parte passando por problema, mas tem uma outra parte que entendeu que quando tem problema tem oportunidade. Só que qual é o erro que está sendo cometido? Estão abraçando todas as oportunidades. E isso vale assim, eu já peguei empresas que a pessoa falava, olha, eu tenho 10 projetos maravilhosos. Eu falei, graças a Deus, porque tem muita empresa que está sem projeto nenhum. Agora, toma muito cuidado, porque assim como empresas quebram por falta de projeto, empresas quebram por excesso de projeto. E era o que estava acontecendo com esse mentorado. Bota um dinheiro no primeiro projeto, e daqui a pouco bota no segundo, bota no terceiro, bota no quinto, ainda não tirou nada do primeiro e o dinheiro acaba. Então, não é para esquecer do resto. O que é a lei de Pareto? 80% do seu resultado em tudo, pessoal, profissional, financeiro, vem de 20% das coisas que você faz. Olha que louco. 20% das coisas que você faz gera 80% do seu resultado.
e você fica perdendo tempo com os outros 80%, quando você tem que focar muito mais nessas prioridades. Então, essa é a primeira lei que a gente vai estar passando para vocês. A partir do momento que você entende isso, Felipe, eu até entendi para o meu negócio. Faz sentido, né? Eu tô lá, sei lá, com 10 projetos, só que 2 projetos representam 80% do meu lucro. Então, eu vou focar mais neles. Tudo bem. E para a minha vida pessoal? Gente, a mesma coisa. Começa a prestar atenção que não tem vida pessoal e profissional, tem uma vida só. E se você começar a ver 20% das coisas que você faz no seu dia, é o que dá 80% do resultado. Entendeu? É a quantidade de tarefa que você determina, é como você se alimenta, é se você faz ou não exercício. Eu não estou falando para fazer exercícios 5 horas por dia. Pega 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Isso vai estar naqueles 20% das horas que você tem acordado, que vão fazer com que o seu resultado seja bem melhor. Outra coisa que vai estar nesse texto lá para vocês, tá? A diferença entre produtivo e ocupado. A diferença entre produtivo e ocupado. Se você está muito ocupado, não me diz nada. Ou até me diz que você é bagunçado, que você não tem estratégia, que você não se programa. Então, cuidado, porque é outra coisa que ocorre muito. Eu falo para as pessoas, pô, vamos tomar um café. Eu não tomo café, mas tomo suco. A pessoa fala, não posso, porque eu estou muito ocupado. Pô, que maneiro. Que maneiro. Se você não tem 15 minutos para parar, dar uma diminuída para cuidar de você, grandes drogas. Agora, ser produtivo é outra coisa. Ser produtivo é pegar suas 8 horas de trabalho e fazer com que elas rendam 16 horas. Não é pegar 16 horas e ficar todo embolado sem resultado. Seja uma pessoa produtiva. Quando alguém te perguntar, pode ser que, olha, Felipe, eu não vou tomar café amanhã, porque amanhã eu vou ter 8 horas que eu vou estar produzindo uma coisa bem boa. Pô, aí legal. Agora, eu estou ocupado, eu não tenho tempo para nada, não é bacana. Pode parecer que é, mas não é. Terceiro ponto, nós vamos estar explicando o poder das prioridades. É importante você entender, isso vem de um estudo já feito, que o cérebro humano ele não consegue ter mais que 3 prioridades. Você tem uma lista de tarefas, mas na sua cabeça você trabalha no máximo com 3 prioridades. Qual é a única coisa que, se você fizesse hoje, faria o seu dia ter valido a pena? Vou repetir, tá? Qual é a única coisa que, se você fizesse hoje, faria o seu dia ter valido a pena? E vamos lá, como eu sei que a maior parte aqui está ocupado, está sem tempo, poxa, então vamos fazer o seguinte, já que você não vai fazer esse exercício, faz aqui, escreve aqui nos comentários, pensa e escreve aqui que eu vou comentar. Qual seria, se você pudesse fazer só uma coisa, qual seria essa coisa que faria seu dia ter valido a pena? Escolhe uma coisa. E por que esse exercício é importante? Ah, Felipe, amanhã eu só vou fazer isso? Não. Mas depois você vai pensar a segunda e a terceira, mais tarde, quando você for dormir. E aí você vai começar a entender como é que funciona as prioridades. Então ficou claro, gente? Nesse material nós vamos falar da lei de Pareto, nós vamos falar entre a diferença em ser produtivo e ocupado, nós vamos falar das prioridades e vai ter esse exercício de você pensar, se só pudesse fazer uma coisa que fizesse o seu dia valer a pena, o que seria essa coisa? E olha, gente, eu posso dizer para vocês, é possível você fazer bastante coisas, contanto que você tenha uma estratégia, uma programação e prioridades. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, na faculdade eu estudava horário integral, engenharia na Federal do Rio de Janeiro. Eu saía de lá, eu ia treinar handebol no Flamengo. Eu jogava handebol no Flamengo, era capitão, e naquele momento, né, eu tinha cabelo, tinha tudo. Durante uns 5 anos eu fiquei como modelo. Mas, na verdade, para curtir boate. Eu nunca bebi, então eu ia 2, 3 boates por noite. E quando eu me formei na engenharia, nós éramos 68, só 5 se formaram sem repetir nada. Eu e mais 4 nerds. E esses amigos falaram, pô, mas como é que você conseguiu se formar como primeiro aluno? Poxa, jogando handebol no Flamengo, saindo à noite. Gente, é questão de prioridade. Quando você estiver trabalhando, esteja trabalhando. Mas quando você estiver estudando, esteja estudando. Quando você estiver se divertindo, esteja se divertindo. Quando você estiver fazendo esporte, esteja fazendo esporte. Até
eu dei uma parada, porque assim, mesmo quando eu estou na academia, geralmente eu estou escutando um livro, um podcast, mas isso não atrapalha, eu estou focado no exercício. Então, é possível, gente. Agora, o que não dá certo é você estar trabalhando, pensando no futebol que você vai jogar. E você está jogando futebol estressado com a prova que você vai ter na faculdade amanhã. Você está estudando, pensando na planilha que você tem que fechar para o seu chefe. Não funciona, gente. E aí te dá essa sensação de angústia. Faz esse exercício. Poxa, tira 45 minutos, trabalha focado. Depois tira 10, 15 minutos de descanso. Você vai ver o tamanho do resultado que você vai ter nesses 45 minutos. Mas não, as pessoas trabalham, respondem celular, veem rede social, marca o chopp da noite. Não funciona. Então, vocês estão entendendo por que priorizar faz você lucrar? E lembra, quando eu falo em lucro, eu não falo só em dinheiro. Eu falo em você ter prosperidade e você ter uma vida lucrativa, em você realmente poder curtir. E o que eu ponho? Às vezes as pessoas falam assim, caramba, Felipe, poxa, eu me estimulo com esses exemplos, porque, gente, eu vou sempre deixar claro para vocês, ninguém tem a vida perfeita, todo mundo tem seus problemas, quem está aqui sabe, talvez eu esteja vivendo o maior problema, porque é um câncer complicado da minha mãe, mas, gente, vamos separar as coisas. Não adianta eu ficar remoendo isso. Vamos separar as coisas, vamos ser a nossa melhor versão. Vamos nos ocupar de coisa boa. Entre em projetos bacanas. Esteja com pessoas bacanas. Coloca também como uma das prioridades se afastar de pessoas negativas e se aproximar de pessoas positivas. Você vai ver, olha a Zilda entrando aí também, você vai ver o poder das pessoas positivas. O quanto, eu já falei para vocês, o quanto a gente vive de energia. Eu já falei para vocês que a gente é um corpo com energia. E aí eu não vou entrar muito a fundo na teoria, mas existe um fenômeno que eu estudei na Física 2, que é o seguinte, a gente vibra em ondas, tá? A gente vibra em ondas. Se alguém está vibrando numa onda para baixo e você está vibrando para cima, você neutraliza. Agora, se você vibrar junto com a pessoa na mesma frequência, existe um fenômeno chamado ressonância. Ressonância é o seguinte, aquilo toma um tamanho absurdo. E é muito doido, gente. É muito doido. Você que não está conseguindo entender, já vou ler aqui a pergunta do Emerson. O que é ressonância? Vocês vão botar depois no Google Ponte de Tacoma. Ponte de Tacoma. O que foi isso? Um exército passou marchando em cima de uma ponte e eles eram muito bem treinados que toda a tropa marchou na mesma frequência. Como essa tropa marchou na mesma frequência, entrou em ressonância. Quando entrou em ressonância, a frequência multiplicou por 1000 e a ponte virou uma folha de papel. Ó. A ponte fez assim, ó, que nem essa folha de papel aqui assim, ó. Isso é o que fez a ponte de Tacoma. Depois disso, é proibido qualquer tropa marchar em pontes. Então, entenda o fenômeno de ressonância para quê? Ache uma pessoa boa que vibra na mesma frequência que você e vocês vão viver uma vida abundante. Agora, se você estiver mal e se juntar com uma pessoa que está vibrando de maneira negativa, a sua vida vai lá para o buraco, tá? Deixa eu ver aqui o que o Emerson botou. Como conseguir aplicar isso na empresa? Digo, fazer os funcionários verem valor nisso e executar. Ótima pergunta, Emerson. No modelo do Estratégia Win, que eu aprendi lá atrás, em 2012, na Harvard Business School, que eu apliquei na minha empresa, a gente fala de 8 pilares, a gente trabalha 8 pilares para quê? Para escrever a identidade da empresa e para traçar as 3 prioridades. Então, o que eu fiz na minha empresa? Esse professor ensinou o seguinte, em tudo quanto é lugar da empresa, computador, celular, mesa, parede, apresentação interna, apresentação externa, você começa com a identidade da empresa. Para que é isso? Para que você e todos os colaboradores saibam qual é a identidade da sua empresa. Quem são vocês? Beleza? Beleza. Não nas apresentações externas, não que seja um segredo, mas as pessoas pouco querem saber as suas prioridades. Em todas as apresentações internas, na mesa, tudo isso, vão estar as 3 prioridades. Claro que vai ter um espaço para você apagar e botar outra, mas assim, naquele momento, todo mundo, na minha empresa tinha a televisão na entrada, as pessoas entravam, tinha identidade com as 3 prioridades. Eu queria o seguinte, que todo mundo, no primeiro segundo que pisasse na empresa, soubesse o que ia fazer 70% do tempo delas. Então, Emerson, quando você ajuda a desenhar as prioridades,
as pessoas vão ser cobradas pelo seguinte: 70% do tempo delas tem que estar focado naquelas 3 prioridades. E aí o que você vai estar ensinando aos seus funcionários? Se é difícil para nós empreendedores falarmos não, imagina para os funcionários a quantidade de demanda que chega, a quantidade de mensagem no WhatsApp, a quantidade de mensagem em rede social. Quando a empresa define as prioridades e deixa claro para todo mundo, também é o seguinte: se você traçou lá suas 3 prioridades, você não pode cobrar dos seus funcionários que priorizem algo que não está lá. Mas, por outro lado, a regra fica clara. E, gente, Emerson, presta atenção no que eu estou te falando, porque eu vivi na pele. Por que eu falo que eu vivi na pele? Eu montei a empresa em 2003, eu aprendi isso em 2012, 10 anos depois. Felipe, a sua empresa estava mal esses 10 anos? Não, nem estava mal. Agora, a gente trabalhava que nem um cavalo, eu saía da empresa 10 horas da noite, eu ainda ia para a academia para não chegar estressado em casa e brigar com a minha esposa. E aí, quando eu aprendi esse modelo, o que aconteceu? A empresa toda alinhou. A empresa toda trabalhava focada nas prioridades. Nós demos mais resultado trabalhando menos horas. Porque, olha, a minha experiência, e por isso eu passei a adotar esse modelo do Estratégia Win, eu já dei mentoria para 116 empresas, pequenas e médias empresas. Por que eu passo isso para as pessoas e eu adotei para mim? Quando eu cheguei em 2012, que eu botei esse modelo, que eu chamei meus 3 diretores. Felipe, sua empresa já era grande, tinha diretor. Não conta para ninguém não. Meus 2 irmãos e um amigo de faculdade. Não é assim que a gente faz, gente. Não é assim que a empresa pequena vai crescendo, entendeu? Então, assim, eles já me conheciam desde que eles nasceram, que eu sou o irmão mais velho, e o amigo conhecia desde a faculdade. Quando eu perguntei a identidade da empresa, nós 4 escrevemos coisas totalmente separadas, totalmente diferentes, ou seja, até nós que estávamos no comando da empresa não estávamos alinhados. Qual é o resultado de não estar alinhado, Emerson? Não está alinhado, cada um rema para um lado. E se eu remo para noroeste, você rema para nordeste, o outro rema para sudeste, o outro rema para sudoeste, cara, a gente vai ter muito trabalho. A gente vai ter muito trabalho para botar o barco no rumo. Porque além de você remar para a direção que você quer ir, você tem que remar para neutralizar o que os outros estão fazendo. Então, para a gente entender melhor, o que é a identidade? Olha, nesse momento a empresa rema para Nordeste. Então, todo mundo sabe que está indo para Nordeste. Já melhorou muito, concorda? O que são as prioridades? Prioridades são o seguinte, pessoal, para remar para Nordeste, todo mundo rema mais forte com o braço direito, todo mundo rema na velocidade de 20 km por hora, e todo mundo descansa a cada 15 minutos. Então, é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Quando você determina, Emerson, as prioridades, exatamente, na tua pergunta, como conseguir aplicar isso na empresa, isso é feito para a empresa. Isso é feito para fazer os funcionários entenderem e executar. Agora, como é que ele vê valor nisso? Quando você, junto com eles, traça a identidade da empresa. Quando você deixa claro que aquilo está levando... Porque, olha só, para sair do ponto A para o ponto B, tem vários caminhos. Você pode fazer isso, mas as pessoas estão percebendo que a gente está quase que rodando no mesmo lugar. Quando você fala para as pessoas, olha, nós estamos no ponto A, a gente quer vir para o ponto B, e a melhor direção é essa aqui, todo mundo enxerga, Emerson. Mas eles não deveriam enxergar sozinho? Não, eles não deveriam enxergar sozinho. Primeiro que eles seguem o comando da empresa. Quando a empresa está sem comando, todo mundo chega, sabe para quê? Para apagar incêndio. Começa a perceber quando você não tem uma direção. Se você já tem funcionário, sai da sua mesa, vai na mesa, vai no lugar que você veja a mesa dos seus funcionários e vê como é que eles estão perdidos. Como é que eles estão que nem barata tonta. Sabe por quê? Porque eles estão esperando o seu comando. Eles estão esperando as suas prioridades. Eles estão esperando você ditar a direção. Se o comandante da empresa não dita a direção, a empresa fica à deriva, gente. E o que é ficar à deriva? Ela até anda, mas anda de acordo com a pancada que ela toma. Bateram desse lado, aí a gente vai para cá. Agora o vento soprou para lá, a gente vai para lá. Não é por aí, entendeu? Chances são que o vento não necessariamente está soprando para a direção correta. Então, você, empreendedor, você precisa determinar a direção. Agora, depois você tem que traçar as prioridades. São as tarefas que vão levar você a conseguir chegar onde você quer chegar. E aí muita gente fala comigo o seguinte: poxa, Felipe, eu até entendo, eu começo muita coisa e não termino nada. O erro, claro que não terminar nada é ruim, mas o erro está em começar muita coisa.
Porque a partir do momento que a gente começa muita coisa, a gente perde o foco, cria uma ansiedade, você abriu muita coisa, você quer fazer muita coisa e você acaba não fazendo nada. Olha, a Ellen botou aqui, a tecnologia ajuda muito, mas quando se sabe usar. Hoje na minha empresa, vejo os funcionários perdendo muito foco com as distrações da internet. Sim, não só os funcionários, como nós. Gente, hoje eu sigo ou mentorados, que estão sendo mentorados nesse momento, ou pessoas, mentores, que hoje sabem mais do que eu as coisas que eu quero aprender. Gente, eu não tenho tempo para ficar vendo filtros e coisas bonitinhas e baboseiras. Hoje eu estou assistindo o que me faz caminhar para frente. Ah, Felipe, qual a outra estratégia? Olha, meu irmão sabe de todos os grupos de WhatsApp. Eu confesso que eu não consigo sair, tá? Eu não saio. Agora, eu não vejo, gente. Eu não vejo, entendeu? Eu passo o dedo assim, porque é quando fica aqueles numerozinhos, me dá ansiedade. Mas, assim, eu aviso as pessoas, falo, gente, poxa, eu tenho muito mentorado para conversar no WhatsApp, eu tenho muito projeto bacana para desenhar, eu tenho a minha equipe para eu estar mentorando. Então, assim, primeiro passo, Ellen, que nós temos que fazer é usar, não é só a tecnologia não, tudo a nosso favor. Por que eu falo tudo? Olha, ter muito dinheiro pode ser bom, pode ser ruim. Entendeu? Ter muito dinheiro pode trabalhar contra você. Tudo em excesso geralmente te prejudica. Então, aprenda a usar a tecnologia a seu favor. Tá? Agora, vai dando exemplo. Eu já tentei lá atrás bloquear, tá? Facebook, Instagram, dentro dos computadores da empresa. Não adiantou muito, não. A minha experiência não foi boa, as pessoas entram no celular pessoal, então isso não funcionou, não, e depois eu nem sabia se podia, se não podia, eu sei que eu parei. Agora, qual é o melhor caminho para fazer com que as pessoas se conscientizem? Não espera que elas façam sozinho. Exatamente o que eu estou falando para vocês, reúne os colaboradores de vocês e fala, gente, por acaso você está angustiado? Por acaso você chega em casa, nossa, com uma ansiedade porque não conseguiu fazer tudo? Por acaso você está começando coisas e não está conseguindo? Por acaso você não está conseguindo cuidar de você? Por acaso a sua cabeça está a mil? Gente, olha só, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado porque o progresso tem que vir para nos ajudar, não para nos atrapalhar. Entendeu? O progresso não pode te tirar de um exercício, de uma meditação, de uma oração, de um tempo para você. Então, Ellen, eu fazia uma vez por mês, tá? Uma reunião com os meus colaboradores. Não é falar você não pode. Você não pode, esquece. Quando você escuta você não pode, você para de fazer? Não. Agora, quando você mostra para a pessoa o que é melhor para ela, e aí eu vou dar uma dica para vocês que eu uso muito em negócio, tá? Isso aí foi uma dica que eu aprendi em negociação, mas vale para a tua vida. Por quê? Porque o tempo todo a gente está negociando. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou negociando, estou pedindo que vocês fiquem aqui, dando em troca um conteúdo de qualidade. Então, assim, a gente está o tempo todo realmente negociando. E uma das grandes artes da negociação é partir do princípio que é muito difícil impor qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, imagina que eu estou negociando com você. Eu desejaria muito que amanhã você colocasse uma blusa azul. Se eu falar assim, você é obrigado a colocar a blusa azul amanhã. Aposto que provavelmente ninguém ou quase ninguém vai colocar a blusa azul. Não vai. Agora, se eu falar, poxa, olha só, estudei bastante esse último mês, descobri que o azul acalma, que o azul dá prosperidade, que o azul traz energias boas, tal. Poxa, no final você fala assim, o que você acha que a gente deve vestir amanhã? Chances grandes que a pessoa vai dizer azul. O que eu quero dizer com isso? Eu dei um exemplo bem básico. Ao invés de obrigar as pessoas a fazerem o que você quer, mostre para as pessoas a vantagem delas fazerem isso. Então, assim, quando a Ellen fala que na empresa dela os funcionários estão perdendo muito foco com as distrações da internet, tenha certeza que isso afeta a vida deles também. Que eles estão nessa ansiedade. Talvez eles ainda não tenham achado alguém para orientá-los como mentor, para assistir lives dizendo, poxa, para de fazer isso, age de outra maneira. E, gente, mais uma vez, não é pedir, sai da internet porque é melhor para a empresa, ninguém vai fazer. Toma cuidado com a internet,
Por quê? Porque você sabe que você tem as suas tarefas, você está perdendo tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum e você está se estressando. E você está na beira de ter um colapso. Você está trabalhando que nem uma mula. Você está trabalhando demais. E olha, outra coisa que eu falo para os empreendedores. Walk the talk. O que é isso? Caminhe nas suas palavras. Se você realmente acredita que as pessoas têm que ter foco, têm que ter prioridade, têm que ter disciplina, você não pode ser o patrão que vai pedir para que elas fiquem trabalhando 18 horas por dia, que elas não possam, que elas tenham que cumprir um horário rígido, que elas não tenham tempo para ir ao médico, que elas não tenham tempo de ir para uma academia. Não é por aí que você extrai resultado. As pessoas têm que entender que no equilíbrio, não só você como seus colaboradores são muito mais eficientes. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.